Hoje estamos aqui dando continuidade à segunda parte do nosso programa de quarta-feira passada sobre o estudo do artigo 1 de religião do metodismo histórico, falando sobre a fé na Santa Trindade. Ouçamos o que nos diz a palavra de Deus nesta oportunidade. No Evangelho de João, o capítulo de número 10, o versículo de número 30, a palavra de Deus assim nos diz: Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus aqui deixa bem claro que ele e o Pai, Deus, são um, ou uma só pessoa. No programa da quarta com o bispo da semana passada, nós paramos na introdução ao artigo de número 1, onde hoje vamos dar continuidade. Eu iniciei essa introdução falando do professor Duncan Alexander Riley. O professor Riley, ele foi um grande historiador e professor de História do Metodismo na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, já é falecido. Eu tive a felicidade e a satisfação de ser aluno do professor Riley. E o professor Riley, ele dizia o seguinte, que há ou existe duas maneiras principais de usar os artigos de religião. Uma maneira certamente a mais comum é tratar os artigos como um compêndio de fé dos metodistas, ou seja, uma série de breves definições das doutrinas principais aceitas por nós metodistas. E o professor Riley também dizia que a segunda maneira, e é a que ele recomendava, e eu também recomendo, é a leitura histórica dos artigos e a leitura deles em blocos. E por isso hoje estamos aqui para estudar o artigo número 1. E precisamos, sem dúvida nenhuma, seguir essa ótima orientação do professor Riley e sermos desafiados a restaurar a leitura de todos esses artigos e pregações que nos falam sobre os 25 artigos de religião, para que possamos não apenas conhecê-los, mas colocá-los também em prática como metodistas, como cristãos que servimos ao Senhor Jesus Cristo, né? Nós não podemos abrir mão disso. São doutrinas fundamentais do cristianismo e, consequentemente, de todos nós da Igreja Metodista. Portanto, devem ser conhecidas e praticadas por todos os metodistas do Brasil, em especial de Minas Gerais e do Espírito Santo, aqui, né, da quarta região eclesiástica. O artigo 1, então, de religião do metodismo histórico, da fé na Santa Trindade, o professor Riley dizia que nós devemos ler, estudar e praticar. Nos nossos cânones, o mais atual de 2017, mas vale a pena destacar que tem que ter um cuidado, que existem boa parte desses cânones que ela foi impedida, né, de ser utilizada. Mas o artigo de religião, as áreas de religião, de doutrina, não. E no capítulo 1, que fala sobre as doutrinas, ele vem falando dos artigos de religião
e nos diz que da fé na Santa Trindade. O artigo número 1, o seguinte: há ou existe, né, um só Deus, vivo e verdadeiro, eterno, sem corpo nem partes, de poder, sabedoria e bondade, infinitos, criador e conservador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Na unidade desta divindade, há, ou existe, do verbo existir, né, três pessoas da mesma substância, poder e eternidade. Então, os cânones afirmam: existem três pessoas da mesma substância, poder e paternidade: Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o artigo de número 1 do Metodismo Histórico em nossos cânones, que nós vamos estudar. Já lemos, né? Agora vamos estudar, entender, refletir e praticar também em nossas vidas, né? Compreendendo o artigo número 1, nós podemos observar que esse artigo afirma que nós devemos crer na Trindade. Crer na Trindade não é crer na existência de três deuses. Aí um erro que as testemunhas de Jeová cometem, dizendo que nós cristãos cremos em três deuses: um Deus Pai, um Deus que é Filho, Jesus, e um Deus que é Espírito Santo. Nós não cremos em três deuses, nós cremos em um Deus só, porque o cristianismo, ele tem a sua fé, né, em um único Deus. A nossa fé, ela é uma fé em um único Deus. Então, o que é a Trindade? É um único Deus que se manifesta de três maneiras na história da humanidade. Primeira maneira, ele se manifesta como Pai, aquele que cria, aquele que gera a vida, né? Já explicamos, lá no Gênesis, ele é Deus Pai, no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, no início, ele se manifesta como Filho, o Salvador, aquele que veio salvar a humanidade. Ele veio, foi gerado em Maria pelo poder do Espírito Santo. Ela era uma virgem, adolescente, que não conheceu o homem, ou não teve relações sexuais, mas que vem colocar a sua vida como serva de Deus à disposição para que o Espírito Santo de Deus gerasse no seu interior Jesus Cristo. E ele nasce, vem a este mundo enquanto é filho, e quando ele vai para junto do Pai, não nos deixa órfãos, mas diz que mandaria o Espírito Santo, que logo que foi assunto aos céus, está lá em Atos, né, no capítulo 1, no capítulo 2, há a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Então Deus, que na história é Pai, Filho e Espírito Santo, não são três deuses, mas é um Deus com três funções. Uma coisa simples de entendermos: a água, ela é água, e se nós tomamos, como eu tenho aqui, né, a minha água, aqui ela é líquido, mas se eu congelo esta água, ela vai ser sólida, vai virar uma água sólida, vai solidificar, mas não deixou de ser essa água. E se eu pego aquele gelo, coloco ele numa panela e acendo o fogo, e ele derrete, ele vai fervendo, e ele vai fervendo, ela, né, evolui, e ela assim então evapora. E ao evaporar, ao se tornar vapor, ela continua sendo água, no estado líquido, sólido ou gasoso, não é? Então, mas é água.
Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. É uma coisa fácil de entender a Trindade. Não há nenhuma dificuldade. Então nós podemos afirmar que não é crer em três deuses a Trindade, mas a Trindade é crer em um único Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, né? O Deus Pai é o Deus Criador e gerador da vida, como já explicamos. O Deus Filho é o Deus Senhor e Salvador da vida humana. E o Deus Espírito Santo é o Deus guiador e consolador da vida humana. Não são três deuses, é um Deus que age em três momentos distintos, com três personalidades distintas na história. John Wesley, o fundador do metodismo, ele fez a seguinte afirmação sobre esse tema, né, a Trindade. Então ele disse as seguintes palavras: há ou existe três que dão testemunho no céu. A estes três são um, né? E ele assim diz: creio também neste fato, que Deus é três em um. Deus é três em um, né? E John Wesley ainda continua dizendo: o modo pelo qual ele é três e ao mesmo tempo um, não compreendo. Ele diz: eu não compreendo, mas nesse modo está o mistério de Deus. Não seria um absurdo negar o fato porque não entendo o modo? Você já pensou nisso? Não é um absurdo você negar o fato porque não entende o modo pelo qual Deus é três em um? É fácil de entender, mas tem gente que tem dificuldades, né? E é plenamente possível ser uma pessoa e ter funções e ações diferentes na história. Hoje eu estou aqui enquanto bispo, mas se eu me dirijo à minha esposa, não é enquanto bispo, é enquanto marido, esposo, né? Mas se eu me dirijo à minha filha, não é nem enquanto bispo, nem enquanto marido, mas enquanto pai. O Roberto é um só, mas ele tem o seu papel revelado de acordo com a situação ou o ambiente. Assim também é você, somos todos nós, né? Se em nossa limitação humana desempenhamos tantas funções diferentes, né? Funções para os nossos filhos e filhas, para os nossos pais, esposo, esposa, e tantas outras funções, por que Deus não pode desempenhar também funções e papéis diferentes na história? Se isto é possível para nós, não seria possível também para Deus ser Pai, Filho e Espírito Santo? Convenhamos. Certamente que sim, né? Não é tão difícil de entendermos isso. Nós devemos entender e não complicar esse entendimento com certas teologias falidas e absurdas, como das Testemunhas de Jeová, que é uma teologia extremamente absurda. Aliás, Testemunhas de Jeová é uma seita, né? Não é uma igreja, mas é uma seita. O Concílio de Nicéia, ele deixou isso bem claro, como falamos semana passada, também de Constantinopla, né? Como já explicamos e afirmamos. Uma outra coisa interessante é que o que Paul Tillich ele disse a esse respeito, né? Paul Johannes Oskar Tillich foi um grande teólogo do século XX. Ele era alemão, né, de nascimento, e embora tenha morrido em Chicago no dia 22 de outubro de 1965, dias antes do meu nascimento. Eu nasci dia 28 de outubro de 1965. Paul Tillich morreu dia 22 de outubro de 1965. Ele era um grande filósofo da religião
e teólogo, né, protestante do século XX. E ele então fala o seguinte a respeito da Trindade. A doutrina da Trindade não afirma o absurdo lógico de que 3 é 1 e 1 é 3. Ela descreve em termos dialéticos o movimento interno da vida divina como uma eterna separação de si mesma e retorno a si mesma. E ele ainda afirma, Paul Tillich, grande teólogo do século XX, o problema trinitário não tem nada a ver com a questão sutil de como 1 pode ser 3 e 3 pode ser 1. Então ele diz que não tem nada a ver com essa questão sutil, né, ou sutil. A resposta a essa pergunta está dada em todo o processo da vida. O problema trinitário, segundo Paul Tillich, é o problema da unidade entre a ultimacidade e a concreticidade no Deus vivo. O monoteísmo trinitário é o monoteísmo concreto, afirma Paul Tillich. O monoteísmo trinitário é o monoteísmo concreto, ou seja, a afirmação do Deus vivo. Então até Paul Tillich, né, que desenvolveu a teologia sistemática, não teve problema para explicar a Trindade, né? Mas explica a Trindade dizendo que não são 3 deuses, mas é um Deus que está agindo na história a favor da vida. Portanto, a doutrina da Trindade ela nos leva a entender que há uma pluralidade de figuras divinas, mas Deus é o Logos, que se manifesta plenamente na história da humanidade, tornando-se carne em Jesus e hoje é Espírito Santo que habita conosco. No princípio ele era o Logos, era o Verbo, a palavra. Em Jesus o Verbo e a palavra se manifestou e hoje também está entre nós o Logos, o Verbo, a palavra, pelo poder do Espírito Santo. Assim então podemos concluir esse breve aprendizado sobre a doutrina da Trindade, que não são 3 deuses, mas é um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, não temos a pretensão de esgotar este breve estudo e reflexão em 2 programas, mas queremos incentivar a você para que pegue esse tema da Trindade e estude na sua igreja, você pastor, pastora, com sua membresia, com os irmãos e irmãs em Cristo Jesus.